Eu gostaria de falar nessa noite exatamente sobre verdadeiros motivos para nós fazermos festa. Quais são os motivos de alegria verdadeira, constante, permanente, contínua, né? Quais são esses motivos? E a Bíblia mostra algumas coisas interessantes sobre isso. E nós descobrimos com o relato bíblico que às vezes nós confundimos a nossa motivação. E deixamos que coisas que são passageiras se tornem o objeto, ou o motivo, ou a razão, a causa da nossa alegria, e nos esquecemos que nós temos motivo de sobra para sermos constantemente alegres. Isso não quer dizer que as coisas vão ser sempre do jeito que nós queremos, mas quer dizer que em qualquer situação nós podemos nos alegrar. Então eu queria discutir, comentar com os irmãos algumas coisas que a Bíblia nos ensina sobre isso. Por exemplo, o Salmo 30, versículo 11, neste Salmo você lê o seguinte: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Então, esse versículo diz: em algum momento eu estava triste, em algum momento eu colocava pano de saco, que era uma representação da tristeza, do sofrimento, e diz que Deus em algum momento fez esta obra de transformar o pranto em alegria. E às vezes nós ficamos esperando que isso aconteça, em vez de tomarmos uma atitude positiva de quem já tem esta fonte de alegria presente. Se você for para o Novo Testamento, você descobre Paulo dizendo o seguinte, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então Paulo diz, alegria é o que Deus quer que seja o nosso padrão do dia a dia. Mas ele acrescenta, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Tenham alegria em nome de Jesus. Muitas vezes você lê na Bíblia, olha, eu faço isso, digo aquilo, para que o gozo de vocês seja completo, e nós vamos ler isso mais adiante ainda, mas a Bíblia começa a mostrar que há algumas razões de alegria que não podem ser mudadas, que existem sempre. Por exemplo, lembra daquela ocasião em que Jesus enviou um grupo de pessoas, e os enviou de 2 em 2, um grupo de 70 pessoas, e os enviou para todo, como diz a Bíblia, como diz lá no Evangelho de Lucas, para todo lugar, toda cidade e lugar aonde ele haveria de passar. E os enviou para anunciarem o reino de Deus e deu algumas orientações para eles. Na obediência deles, indo para esses lugares, descobriram que quando eles se deparavam com algum endemoniado e usavam o nome de Jesus, que lhes dera a autoridade para fazerem isso, e usavam o nome de Jesus, o demônio saía, o demônio os obedecia. E eles voltaram alegres, mas assim, cheios de entusiasmo por causa disso. E disseram, Senhor, ao teu nome até os demônios se nos submetem. Quer dizer, não foram só curas operadas, demônios obedeciam. E Jesus meio que joga uma água fria neles, dizendo assim, eu vi esse negócio. Vi inclusive Satanás querendo descer, né, em cima de vocês e tal, mas vocês devem ter por motivo de alegria, e ele diz lá neste texto, né, ele diz, olha, tenho por motivo de alegria que o vosso nome, é Lucas capítulo 10, versículo 20, se você quiser conferir, que o nome de vocês está arrolado nos céus. Essa é uma alegria que ninguém pode tirar. Eu posso ter alguém adoecido em casa, eu posso estar com uma dificuldade no emprego, ter me enganado em alguma coisa e preocupado, como é que eu vou agora refazer a minha imagem aqui diante dos demais, eu posso ter essas coisas me incomodando, mas esta alegria que vem de saber que o meu nome está escrito lá nos céus, arrolado nos céus, não se tira. Nenhuma coisa deveria diminuir essa alegria. Então Jesus diz, eu sei, essas coisas que vocês estão relatando trazem alegria. No entanto, há uma alegria que sempre está presente, que é o fato de terem o nome de vocês escrito nos céus. Então ele diz, olha, realmente esta alegria que vocês estão relatando é real,
mas não se esqueçam de serem gratos pelo verdadeiro motivo de alegria, o nome de vocês arrolado nos céus. Em outra ocasião, quando Jesus profere conta aquela história do jovem pródigo, do filho pródigo, que foi para uma terra distante, gastou os bens que o pai distribuíra, dissolutamente, como diz a Bíblia, por isso ele é chamado de pródigo. Pródigo não tem nada a ver com prodígio, é filho gastador, esse é o significado. Ele foi e gastou tudo, e lá pelas tantas ele se arrepende e diz assim: quantos trabalhadores ou jornaleiros, trabalhadores do meu pai, têm lá tudo que precisam, tem pão, tem comida, e eu estou aqui tentando me alimentar de comida de porcos. Eu vou fazer uma coisa, eu vou me arrepender, vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, trata-me como um dos teus trabalhadores, eu não preciso nem ser tratado como filho, eu quero só estar perto de ti. E quando ele voltou, o pai fez uma grande festa, viu de longe, correu, abraçou o filho, beijou o filho, trocou as roupas, colocou um anel no dedo, não é isso e tal, e mandou matar o novilho especial que ele tinha lá, o novilho cevado, gordinho, preparado para fazer aquela picanha assada. Ele separou aquele novilho para um dia muito especial, e todo mundo já estava lá fazendo festa, cantando e etc, né? E de repente chega o outro filho, que tinha ido trabalhar, que era um filho fiel, um filho que estava sempre ali junto do pai, e ele volta e diz: pai, o senhor nunca matou um cabrito magro para fazer festa para mim? E agora vem esse seu filho gastador, e o senhor faz uma festa matando um novilho cevado, e não compreendeu aquilo. Mas o pai dá uma lição, usando uma expressão como sendo da parte de Deus aquilo. Ele diz: olha, nós não deveríamos nos alegrar por este que estava perdido e foi achado, que estava sem rumo e está agora novamente conosco. Não deveríamos fazer festa com isso? E o ensinamento deste texto é que há maior júbilo nos céus por um pecador que se arrepende, que muda, que transforma a sua vida, que resolve voltar-se para Deus, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lembra dessa passagem? Pois é, este é o ensinamento. A nossa tendência é nos alegrarmos com os 99. Por exemplo, quando nós temos muita gente aqui, eu fico feliz. A gente prega com mais entusiasmo, aquele negócio contamina. Eu estou vendo as pessoas voltando, isso vai alegrando a gente. E se nós ficarmos só nisto, nós estamos nos alegrando não com a coisa errada, mas com uma motivação parcial. Porque houve tempos em que nós tínhamos 0 pessoas aqui, porque estávamos proibidos de nos reunirmos. Então a gente tinha que lembrar em todo o tempo, mas alegria, porque os irmãos continuam andando no caminho, porque os arrependidos voltaram-se para o Senhor, porque alguns que estavam perdidos foram encontrados, porque o nosso nome continua arrolado nos céus, e porque um dia essas coisas, em nome de Jesus, vão mudar novamente. Então ele nos ensina, olha, verdadeiramente os 99 nos alegram também, mas nos céus a gente descobre o motivo melhor de alegria, é quando há um arrependimento. Por isso a igreja, quando se coloca a cumprir a tarefa deixada por Jesus, de ir e fazer discípulos em todos os lugares, a igreja se sente mais feliz, ela se sente como quem cumpriu a sua tarefa, quem cumpriu a sua missão, exerceu o seu papel, e isso traz uma alegria que ninguém tira. Só quem já saiu para distribuir um folheto, ou fazer evangelismo em praça, ou pessoal, enfim, marcou um evangelismo intencional, conversou com alguém, e aquela pessoa deu a oportunidade de orar, fez uma oração de entrega. Só quem passou por isso consegue relatar a alegria indizível que vem para nós quando nós participamos disso. Nada se compara. Essa alegria é verdadeira, porque vemos aquilo que Jesus falou, um arrependido, alguém que estava perdido, sem rumo, que ia para o inferno, se arrependeu aqui, a festa nos céus, e eu gosto de participar desta festa. É mais ou menos isso que a gente tem que aprender. Então, motivações tendem a se desviar com o tempo. Nos alegramos mais com a abundância do que temos, do que com aquilo que Jesus está fazendo naquele momento. E quando faltam algumas coisas, a gente tende a não se alegrar
tanto assim, porque esperávamos mais ou esperávamos que aquilo continuasse. E assim é que a Bíblia vai acrescentando esses motivos verdadeiros de alegria. Mas pesquisando aqui, até para levar uma mensagem numa outra das nossas igrejas, eu descobri uma coisa interessante sobre um motivo de alegria, e eu começo a descobrir por que é que pessoas que passam por coisas tão difíceis, e eu vejo no meio do povo, pessoas que estão vivendo momentos complicados, e eu digo, Deus, eu não tenho nem coragem de dizer obrigado, porque eu não estou passando por isso, porque poderia ser um egoísmo grande da minha parte, e a gente prefere entrar naquela oração de intercessão, de se colocar no lugar da pessoa e interceder, mas a gente olha para a pessoa e para a família e vê que eles estão passando quase que incólumes naquilo, espiritualmente não são abalados, e a gente vai pesquisar e descobre o motivo. Primeiro, porque eles sabem que há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Eles sabem que, quando diz a palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eles sabem que isso lhes traz alegria verdadeira. Eles sabem muitos motivos de alegria e têm procurado viver estas coisas, andar na presença de Deus e permitir que essa alegria seja contínua, permanente. Mas tem uma coisa que eles aprenderam também, e isso é quase que é comum, é normal encontrarmos sempre na vida de quem você descobre que a alegria está permanente. Jesus, em João capítulo 15, versículo 11, diz o seguinte: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Que coisas? O que ele vinha falando até então e generalizando tudo o que ele falou. A intenção dele sempre foi de que nosso gozo, a nossa alegria fosse completa. Especialmente nesta passagem de João 15, você tem a parábola da videira verdadeira. Jesus diz, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim produzir muito fruto, ele vem e limpa esse ramo para que ele produza mais ainda. E todo aquele que não produz fruto, ele corta e joga no fogo, porque ele não serve para outra coisa. Mas ele diz, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que a alegria seja completa. E você começa, isso o quê? Isso que você tem aqui nas mãos, a palavra de Deus. Quando a gente descobre na palavra de Deus a nossa fonte de informações para a vida, porque Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a palavra viva de Deus, e a palavra escrita, revelada de Deus é a Bíblia que nós temos nas mãos. A Bíblia nos traz vida, a Bíblia faz isso, ela nos traz vida enquanto nós nos submetemos, nos sujeitamos a ela. Um dia Jesus falou, vocês já têm sido limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. O efeito da palavra de Deus em nós não conseguimos às vezes associar, mas pode ter certeza, essas pessoas que passam alegremente por períodos difíceis, são pessoas que conhecem a palavra de Deus, pelo menos naquilo que se refere a tribulações e a presença de Deus em todo o tempo. E glória a Deus por isso. E eu peguei aqui um acontecimento lá no Antigo Testamento que mostra um pouco disso. Abra sua Bíblia lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo 12. O que estava acontecendo aqui? O rei era Josias. Josias começou a reinar com 12 anos de idade. E como os reis anteriores, reinados anteriores, tinham trabalhado no sentido de deixar as coisas de Deus desandarem, de deixarem serem destruídas, tomadas, enfim, muita coisa tinha acontecido, eles estavam aqui reconstruindo, restaurando as coisas para que o culto pudesse ser realizado novamente. Estavam trabalhando na casa de Deus, com honestidade, com justiça, e aí isso está acontecendo no versículo 12. Veja só. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra, tudo organizado, tudo certinho, fazendo muito bem feito. Todos os levitas
Peritos em instrumentos músicos eram superintendentes dos carregadores. Olha só, gente que tocava, não era só gente que ia lá fazer lengo, 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 blim, 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 blom, 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 botava a mão na massa, trabalhava também, e é assim que acontece nos nossos dias. Eles eram peritos dos instrumentos, mas nessa hora se tornavam carregadores. Dirigiam a todos que faziam a obra com alegria, com disposição, em qualquer tipo, qualquer sorte de trabalho. Quando eu estou nas mãos do Senhor, eu não fico escolhendo o que é que eu quero fazer. Aquilo que me vem às mãos, Paulo ensina isso, eu faço com dedicação, com esmero, com capricho. Não é assim que funciona? E eles faziam isso. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, e o que o sacerdote achou o livro da lei do Senhor dado por intermédio de Moisés. Tem uma expressão curiosa, que quando se tirava o dinheiro, a gente pensa nos nossos dias, a gente pensa naquele pessoal que tira literalmente, tira e põe aqui. Né? Aqui não, aqui tirava o dinheiro para aplicar naquilo que ele tinha que ser aplicado. Se era na saúde, era na saúde. Se era na construção, era na construção. Se era na geração de empregos, era na geração de empregos. Se era naquilo para o que o dinheiro tinha sido designado. Que coisa maravilhosa, né? Acontece que, enquanto eles se alegravam com construção, com coisa bem feita, correto, motivos perfeitos, né? Com recursos chegando, às vezes nos alegramos, olha, construímos, fizemos, né? E a gente bota, publica aquele negócio, e aquilo vai tendendo a tomar o lugar da verdadeira alegria. Eles estavam lá e de repente acharam o livro de Deus. No meio dessa correria, dessas outras motivações de alegria, há um risco de nós perdermos o rumo, de nós deixarmos de encontrar a palavra, que é o que realmente vai nos trazer alegria. Focamos nos trabalhos, nas atividades, nas programações, no planejamento, na construção, na reforma, e vamos nos esquecendo que o mais importante é que pecadores estão se arrependendo, é que discípulos estão sendo feitos, que vidas estão sendo alcançadas e salvas. Por isso tocamos, por isso cantamos, por isso pregamos, por isso que temos grupos nos lares, por isso temos reunião de oração, por isso temos reunião de jovens e adolescentes, por isso, porque nós queremos permanecer sim firmes, mas queremos chegar no céu com muito mais gente. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, eu creio que você quer chegar com toda a sua família. Pastor Edson deu aqui, trouxe o testemunho na quinta-feira e hoje agradeceu mais um pouco pela alegria de, literalmente no apagar das luzes da vida da mamãe, ficar sabendo que Deus usou uma pessoa que ele nem sabia que era cristã, para levar o evangelho no momento oportuno, quando na verdade, como ele disse, nós já tínhamos feito. Ele próprio dentro de casa muitas vezes, e sempre esperando aquele momento da reação correta, pois bem, vai uma cuidadora e ela tem a oportunidade aproveitada, porque ela sabe que é para isso que nós estamos aqui. Glória a Deus, fazendo o seu trabalho, fazendo o seu melhor, com honestidade, com dedicação, mas surgiu a oportunidade. E a Bíblia diz que eu devo estar preparado, Marcelo. Eu devo estar preparado, Benedito, para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em mim. Eu tenho que estar preparado para isso, e Deus vai acrescentando essas oportunidades, e isso traz uma alegria incalculável para a nossa vida, porque isso tem valor eterno. Nós não vamos levar nada disso para os céus, nada, nenhum bem vai chegar lá, nada, nem aquele terninho que você que é colocado dentro do caixão, a pessoa, aquilo vai apodrecer, não é com aquilo que a gente entra. Tem gente que bota até joia, nada disso tem valor algum lá, mas vidas transformadas, vidas resgatadas, pessoas salvas, pessoas que foram fiéis até o último instante, este é o verdadeiro tesouro. A Bíblia diz assim: acumulem tesouros, mas nos céus, não aqui na terra, porque aqui a traça e a ferrugem corroem. Eu disse outro dia aqui o cupim também. Enfim, a traça e a ferrugem corroem, lá nos céus não, amontoem tesouros nos céus. E esses tesouros não são monetários, financeiros. Não tem criptomoeda que você possa colocar no céu, viu? Eu fico impressionado com a oscilação do valor desse negócio. Como é que pode ter gente doida de aplicar um negócio desse, não é? Então, não tem uma moeda celestial. Moeda celestial são vidas.
Mais vale a alma de um homem do que? Do que o quê? O mundo inteiro. Voltando para o texto, acharam o livro da lei do Senhor que te fora dado por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: olhe o que Safã falou. Tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Excelente notícia, maravilhosa. Quem dera os nossos ministros pudessem chegar e dar esse relatório. Quem dera a nossa Câmara, o nosso Senado, os juízes chegarem, tudo que tinha que ser feito está sendo feito. Pois era isso que ele falou, porque isso era importante, era aquilo para o que eles tinham sido designados. Mas quando você é designado para uma coisa, a lei se acha lá no meio, a palavra de Deus se acha lá no meio. Enfim, tudo foi feito como o Senhor mandou. Olha só. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Não ficou nas mãos de intermediário, não ficou nas mãos de mal intencionados, de pessoas que legislaram para tirarem vantagem com aquilo. Não, o dinheiro foi para a mão de quem estava realmente aplicando naquela obra. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: agora, no meio disso tudo, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Eu fico pensando, queridos, primeiro vamos para Josias. Esse menino, não sei que idade ele tinha aqui, mas ele começou a reinar, como eu disse, com 8 anos. Quando ele ouviu aquilo, rasgou as vestes. Atitude de arrependimento, de reconhecimento, de estar longe do propósito de Deus, rasgou as suas vestes. O que é que este menino tinha ouvido na sua infância? O que é que ele tinha visto dentro de casa? Onde estavam os que deveriam ter ensinado a respeito da lei de Deus? Quanto tempo a gente ouve, a gente lê, a gente estuda sobre a idade das trevas? Quanto tempo de trevas dentro do meio do povo de Deus? Porque a lei do Senhor não estava no lugar devido, porque a palavra de Deus não ocupava o lugar devido no meio do seu povo. E muitas vezes nas nossas vidas, nós nos habituamos tanto a fazer a obra. Olha, eu estou sendo o melhor empregado que eu posso. Faz isso muito bem. A Bíblia diz: faça tudo como se fosse para o Senhor. Executamos as tarefas, vamos para lá e para cá, servimos a Deus, fazemos o nosso melhor. E às vezes vamos deixando aquilo que é mais importante, de fazer como se fosse para o Senhor. Estarmos preparados para complementar aquilo do jeito que Ele quer, e a palavra fica em segundo plano. Acharam o livro, o homem leu o livro, e começou a ler. Eu não sei quanto tempo este homem ficou lendo aquele livro, mas bastou ler o que ele leu, para este ex-menino, agora um rei, rasgar as suas vestes e se pôr a chorar. Chorar por descobrir que eles estavam debaixo de maldição. Olha o que ele diz, versículo 21. Ide e consultai o Senhor por mim, e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Era um dos últimos reis antes do período do cativeiro. Vá para os que estão por aí ainda, veja o que é que sobra para nós de esperança. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a este respeito. Ele habitava na cidade baixa, em Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei aos homens ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber,
todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Alguém diria, puxa, mas Deus é um Deus de amor, é um Deus bom, mas Deus é justo, Ele é correto. E Ele vai dizer que eu tinha informado, eu tinha sugerido, eu tinha incentivado, eu tinha mandado sacerdotes, profetas, eu levantei até bons reis, eles não deram ouvidos. Eu não volto atrás naquilo que eu falei. Tudo o que Ele falou, diz Ele aqui, vai se cumprir. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. 2 pontos. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eu não sei se você entendeu o que está escrevendo aqui. Deus diz que ouviu quando Ele ouviu esta palavra, deixou esta palavra entrar no seu coração e tomou uma atitude com relação àquilo. Foi a palavra de Deus que mudou as coisas. A palavra não mudou as coisas para aqueles que estavam debaixo da condenação, mas ela mudou para aquele que deu ouvidos à palavra de Deus e tomou uma atitude, chorou e disse: o que é que eu faço? E agora como é que eu ajudo este povo? Como é que eu ajudo a mim mesmo, a minha casa? O que é que eu faço, já que eu tenho esta posição de rei aqui? Então ela diz: Deus ouviu você. E vai dizendo outras coisas que vão acontecer, enfim. Lá embaixo do versículo 31 diz: o rei se pôs no seu lugar, fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Uma atitude de mudança. Agora, vire as páginas da sua Bíblia para um outro livro, para o livro de Neemias, capítulo 8. O que é que está acontecendo aqui? Como eu disse, Josias era um dos últimos reis. Aí primeiro Israel é levado em cativeiro para a Babilônia, depois Judá é levado cativo, primeiro eles, primeiro uma parte do reino, depois outra parte, o reino do sul, e são levados todos cativos, primeiro pelos assírios, depois pelos caldeus, mas todos são levados, todos passam a viver em cativeiro por 70 anos contabilizados. Depois desses 70 anos, você conhece a história, alguém lá, um copeiro do rei, se levanta: eu descobri que o meu povo está aflito, quem ficou na terra está mal e tal, e o rei então, que conhece aquele homem, dá apoio, ele volta e começa-se a construção, e já tem aqui um governador e tal, Esdras, enfim, já estão reconstruindo, estão de novo retomando a obra, e veja lá, no capítulo 8 de Neemias, versículo 8, está aberto aí? Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações. Lembra o que é que Josias mandou pedir? Peça explicações. Peça para alguém me explicar isso aqui, o que é que eu posso fazer. Agora aqui já sabem, estão dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. É isso que a igreja faz, é isso que a sua vida faz. A sua vida deve ser uma explicação viva, visível, testemunhal, para todas as pessoas de o que é que significa a palavra de Deus. Você é a palavra ambulante de Deus, e é isso que eles fizeram aqui, liam e explicavam para que entendessem. Neemias, que era o governador, versículo 9, e Esdras, que era o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram:
Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque a Bíblia, quando ela é conhecida, quando ela é lida, e não há uma atitude tomada da parte daquele que ouve, isso traz alegria, porque traz condenação. Jesus, quando veio à terra, quando ele veio, ele disse: olha, eu vim para trazer divisão, problemas, porque as pessoas, nem todas vão querer aceitar o que eu vim trazer. Porém, aquele que recebe, aquele é transformado. Então, o que eles estão dizendo é que Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote, não é dia de tristeza, é dia de nos alegrarmos, porque isso que nós estamos entendendo aqui é o que nós queremos, é o que o povo lá atrás começou, alguns a se disporem a fazer e tal, enfim, e agora é tempo de nós voltarmos ao Senhor, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei, estavam chorando. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, olha a picanha aqui outra vez, tomai bebidas doces, a Coca-Cola aqui, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, a alegria do Senhor em vós, a alegria do Senhor traduzida para dentro de vocês, trazida para cada um de vós, é a força de vocês. O que nos traz força e alegria é a própria alegria de Deus. Ele se alegra com o seu povo, ele se alegra em ver que o seu povo está cumprindo o seu papel, ele se alegra em ver que o seu povo está ouvindo a palavra, entendendo a palavra e querendo praticar a sua palavra, e isso constitui-se em forças para nós. Por isso, Neemias e Esdras dizem: não se entristeçam, hoje é dia de alegria. E versículo 11 diz: os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, não estejais contristados. Então todo o povo foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Qual é o motivo de alegria? Qual é o motivo da grande alegria? Porque eles tinham entendido. Sabe o que traz alegria para a sua família? É ver em você a expressão do significado da palavra de Deus e ver que aquilo é possível. Sabe o que faz o seu vizinho ficar feliz? É descobrir que há alguém que realmente vive a palavra de Deus e aquilo pode se tornar real para ele. O Novo Testamento diz: olha, as nossas ações devem ser tais que os homens que não temem a Deus glorifiquem a Deus que está nos céus. O efeito, o resultado das nossas ações, da nossa convivência, da nossa presença no meio das pessoas, da nossa atitude, da nossa postura, é esse de fazer: ah, agora eu entendi. Conhecendo o José, o João, o Mário, conhecendo, agora eu entendi que negócio é esse de Bíblia, porque até então para mim era uma coisa de anjo, uma coisa de criação do mundo lá atrás, uma coisa totalmente questionável. Não, agora eu estou vendo, é real. Agora eu vejo que aquela explicação que me deram não é mentirosa, não é historinha para fazer boi dormir. Eles se alegraram grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Sabe qual é a igreja que te traz maior alegria? Não é a igreja onde mais orações serão respondidas, embora em qualquer igreja que teme ao Senhor, Deus vai estar ouvindo e respondendo orações de todo tipo. Mas é o local onde você está, e que quando a palavra é ensinada, quando a palavra é pregada, quando a palavra é apresentada, você entende. Porque você vê na vida das pessoas aquilo manifesto, você vê refletido na vida da pessoa que está falando, daqueles que convivem com ele, você vê que é real, você vê que há uma intenção, é intencional falar e viver aquilo. Não dá para eu falar uma coisa e viver outra. Quando eu dou explicações, eu preciso demonstrar aquilo no dia a dia. Assim se faz discípulos. Você ensina a palavra, mas vive com essa pessoa. Não dá para ensinar a palavra e sair daí com uma pessoa: agora vamos beber ali no bar, e soltar um monte de palavrões.
Mas é o contrário, eu ensino, trago para cá, a pessoa ouve aquilo e começa a olhar para mim. Ela ouviu um negócio estranho lá, primeira vez que ela ouviu aquele negócio, e começa a olhar para você. E de repente vê, puxa, mas realmente ele é diferente, aquele lá falou isso, falou aquilo, brigou com não sei quem, esse aqui engoliu seco, esse aqui fez aquilo, esse aqui quis que todo mundo saísse satisfeito, alegre daquele lugar, e a Bíblia começa a ser entendida. Essa é a igreja que traz alegria para você, e ela está espalhada em vários lugares que se chamam de igreja. Ela está por aí, aonde o evangelho é pregado e onde ele é vivido. Por isso diz lá Tiago, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A prática da palavra traz alegria para mim. Entender a palavra traz alegria para mim. Entender que aquilo é de Deus para mim, um reles mortal. Saber que aquilo foi escrito e dito porque eu posso praticar aquilo, porque o Espírito de Deus me ajuda, me capacita, é para mim, isso me traz alegria. Me traria grande tristeza ficar ouvindo essas condenações, ficar ouvindo esse monte de coisa, dizendo, eu não consigo, eu não posso, isso aí não é para mim. Isso só traria tristeza e condenação sobre a minha mente. Concorda comigo? Mas quando eu ouço e descubro que fiel é aquele que nos chama e que há de fazer essas coisas em nós, isso me traz alegria, porque a palavra é pregada, ensinada, é comentada, conversas a respeito dela existem na igreja, nas reuniões, aqui e acolá, reunião de oração, e ela é vivida. Eu descubro um grupo de pessoas que está se esforçando por viver aquela palavra, e que entende os desvios, não é por aqui, não é por ali. Como é bom quando a gente descobre que um irmão ou outro diz assim, pastor, eu fui lá visitar o fulano, e falei para ele assim, o que o senhor fez? Muito bem, meu irmão. Porque se o pastor vai, às vezes a pessoa sente que é uma cobrança, o pastor está querendo o meu dízimo. Tem gente que pensa isso, quando o pastor liga, é porque está sentindo falta do... Não, querido. Quando nós estamos procurando ensinar, é porque nós vivenciamos, nós experimentamos uma alegria que em outro lugar é impossível. Em outro lugar não dá para experimentar. Porque isso fala da vontade de Deus para nós. Sejamos nós da profissão que nós formos, sejamos nós da classe social que formos, sejamos nós do país que nós formos, se nós ouvimos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus, e assim nos dispomos a praticá-la, nós nos enquadramos dos mais felizes de toda a terra. Este é o povo mais feliz que existe na terra, o povo que ama a Deus, que ama a sua palavra e que quer viver a sua palavra porque entendeu a sua palavra. Não há distorções feitas propositalmente, como nós vemos nas nossas leis. Você já viu que coisa incrível? Uma mesma expressão, uma mesma frase, você olha ela sendo interpretada por um político, e fala uma coisa, aí cai na mão de um juiz, não, é assim, aí cai na mão de um outro juiz, não, eu vou com o outro, mas espera um pouquinho, isso aqui é para ser justo, é para ser imutável, é para ser para todo mundo, ou é para ser do jeito que qualquer um também entende? A palavra de Deus não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por que você acha que o maior ataque do diabo é sobre a palavra de Deus, sobre o ensino da palavra, sobre a divulgação da palavra? Por que você acha que tantas leis têm sido inventadas para nós tentarmos amassar a palavra? Porque agora eles vão pregar esse negócio, nós vamos pegar esse. Por que você acha que tentaram pegar Daniel e os seus amigos na própria palavra, no próprio Deus deles? Porque é isto que incomoda a população deste mundo, deste planeta. Ver que existe gente que entendeu a palavra de Deus, gente que entendeu e quer viver isso, que é homem de sobra para querer viver aquilo. Hombridade é sinônimo de semelhança de Jesus. Homens verdadeiros não são aqueles que batem mais gente, que roubam mais, que mandam mais, são aqueles que são mais semelhantes a Jesus. Esses são os que se alegram e que levam alegria para onde eles estão indo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido?
A alegria do Senhor é a vossa força. Às vezes choramos, às vezes realmente nos entristecemos, porque estamos lutando por uma coisa ou outra e não dá certo. Josué capítulo 1, versículos 8 e 9, você conhece esta passagem, se quiser abrir lá, ele diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, na Bíblia, de dia e de noite, para teres o cuidado de fazeres segundo tudo quanto nele está escrito. Isso é o entendimento da palavra que vai para o povo. Quando se vê gente que está procurando e está conseguindo, ele diz: medita nele e procura fazer o que está escrito. Então, olha o que diz Josué, ou o que diz para Josué Deus: farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. As pessoas estão atrás de sucesso e de prosperidade. Sabe o que Deus diz sobre isso? Conheça a palavra, receba com alegria e procure andar na palavra. Medite sempre nela. Isso é o que vai fazer você prosperar e ser bem-sucedido. Que diferença do mundo em que nós vivemos. Porque o mundo não quer essa constatação. E não se dão conta que estão recaindo naquela situação do pessoal da época de Josias. A Bíblia está sendo pregada. Você está pregando a palavra com a sua vida onde você está, queira ou não. Eu espero que sim. E isso ou traz alegria para pessoas que vão querer entrar na caminhada também, ou traz condenação para aqueles que rejeitam até o último instante. Rebelião contra Deus, rejeição das coisas do Senhor, é a pior atitude que pode ser tomada. Versículo 9 lá de Josué: não te mandei eu? Se forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando eu ouço esta palavra, eu recebo com alegria, medito nesta palavra de dia e de noite, e no dia seguinte eu levanto: é esta palavra que eu vou praticar, e eu vou ser bem sucedido, e eu vou prosperar naquilo em que eu estou praticando esta palavra. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. João capítulo 16, versículo 22 diz: assim também agora vós tendes tristeza, assim como eles tiveram. Às vezes a tristeza chega, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aqui, as faltas de alegria que vêm não porque Deus faltou, mas porque algumas coisas que a gente estava lutando por elas, estava correndo atrás, vieram a faltar. Essas nos trazem algumas tristezas, é verdade, mas a alegria que o Senhor nos dá, ninguém poderá tirar. Já agora, a alegria que Ele te dá por receber a palavra, por ouvir com avidez e com disposição para obedecê-la, ninguém poderá tirar. Glória a Deus. Para encerrar, Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Diz a palavra que nos traz alegria: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes instituídos aqui, ou poderes espirituais, coisas que entristecem, morte, vida, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, palavra de Deus para você. Nada disto que tem procurado substituir a sua alegria por tristeza, nada disso pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Palavra de Deus que, quando eu recebo com alegria, quando eu creio, me faz passar, mesmo diante de quadros de perda,
de quadros de ausência de alguma coisa, de sermos perseguidos, de vermos a atuação do inimigo. Mas que coisa, isso é coisa do diabo, não é possível, como é que está acontecendo isso? Isso tudo não nos afasta do amor de Deus. E a Bíblia diz que o amor é a maior prova do amor de Deus por nós, é que Jesus entregou a sua vida por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e para que o vosso gozo seja completo. Deus quer que você tenha alegria completa, e pode ter certeza, algumas coisas Ele vai acrescentar do jeito que você está correndo atrás, mas a alegria completa vem porque o seu nome continua escritinho lá, arrolado nos céus. Vem porque você tem entendido a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Primeiro, uma breve oração aqui, enquanto com os irmãos juntos que estão em casa, e depois você vai ter a oportunidade de chegar ao altar para apresentar a sua necessidade ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado porque ela não volta vazia, e porque ela nos trouxe, ela restaurou, ela fez de novo reavivar em nós esta alegria perene que ninguém pode tirar. Obrigado, Senhor, porque nada disto que os irmãos têm vivido, têm passado, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ajuda-nos a não só compreendermos a Tua palavra sempre, mas sermos, Senhor, um exemplo para os demais, para que também entendam a Tua palavra, para que compreendam o que é a verdade da Tua palavra vivida por pessoas que Te amam, por pessoas que entregaram a sua vida nas Tuas mãos. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, em o nome precioso, santo do Senhor Jesus. Amém.